Nas últimas semanas de 2015, as notícias de uma nova doença transmitida por mosquitos começaram a ganhar destaque nos Estados Unidos. O vírus Zika, transmitido pelo Aedes aegypti, se espalhava rapidamente na América do Sul e Central, deixando consequências trágicas. Mas, ao contrário de outras doenças transmitidas por mosquitos, o vírus Zika apresentou desafios únicos à saúde pública. O mosquito Aedes, que carrega o vírus, prefere se reproduzir em recipientes pequenos, como uma tampa de garrafa. Eles preferem viver perto de pessoas e são conhecidos como procriadores de fundo de quintal. Conforme os casos relacionados a viagens começaram a se espalhar nos Estados Unidos da América, as autoridades de saúde pública começaram a concentrar a sua atenção na Flórida como um provável local para a transmissão endémica do Zika. Em 3 de fevereiro de 2016, o governador da Flórida, Rick Scott, declarou estado de emergência. As autoridades locais estavam preocupadas com a prevenção da propagação da doença para a população mais vulnerável, bem como com o impacto potencialmente devastador para o turismo. Em maio, o condado de Miami-Dade, com apoio do CDC e das autoridades estaduais, firmou um contrato de contingência emergencial com a Clark, uma provedora nacional de produtos e serviços de controle de mosquitos. Trabalhando com a Divisão de Controle de Mosquitos do Condado de Miami-Dade e o CDC, a Clark respondeu à situação com um programa intensivo adaptado sob medida para os desafios centrados no controle local do mosquito Aedes. Passamos de algumas poucas equipes para mais de 40 equipes nas ruas todos os dias. E como empresa privada, a Clark pôde sair para recrutar e depois treinar e colocar essas pessoas em campo. Isso foi extremamente importante para ajudar a conter essa transmissão. Conhecido como SiteGuard, este programa se concentrou em duplas que fazem inspeções, aplicações e oferecem educação de porta a porta, nas áreas em que casos confirmados foram relatados. Este programa de atividades em campo foi integrado às medidas tradicionais de controle e vigilância do condado, incluindo a aplicação de larvicida e adulticida. Em 29 de julho de 2016, o primeiro caso de vírus Zika adquirido localmente foi identificado no bairro de Wynwood, em Miami, levando as autoridades de saúde a escalar a resposta de controle do mosquito. A biologia e o comportamento únicos dos mosquitos Aedes exigiram inovação. Para suprimir rapidamente as populações do Aedes, a Clark firmou uma parceria com a Dynamic Aviation e a Valent Biosciences para configurar uma aeronave de asa fixa capaz de fazer a pulverização aérea de larvicida, alternada com aplicações aéreas de adulticidas. Com a continuidade dos esforços concentrados no bairro de Wynwood, o Zika foi descoberto em Miami Beach, um importante destino turístico internacional. A Clark expandiu imediatamente o protocolo de porta a porta SiteGuard, vigilância, inspeções térmicas e aplicações de larvicidas. No entanto, as aplicações aéreas foram recebidas com a oposição pública, o que novamente criou uma necessidade de inovação nas aplicações. Os engenheiros da Clark adaptaram rapidamente poderosos sopradores de Buffalo Turbine para impelir o larvicida nos quintais e locais de reprodução de mosquito de difícil acesso. Os sopradores de Buffalo Turbine foram usados para tratar de forma eficaz os bairros inteiros, enquanto as equipes de sol se concentravam em aplicações dentro de 200 metros dos casos relatados. Durante toda a operação, a Clark estabeleceu e manteve uma sede de operações onde as equipes eram treinadas, equipadas e mobilizadas. E o encerramento foi incrível. Fizemos a triagem, contratámos e treinámos mais de 161 pessoas em apenas 42 dias. Ou seja, por mais de 3 meses, tivemos 45 equipes de 2 agentes trabalhando 7 dias por semana. Havia muitas coisas acontecendo. Todas as tardes, recebíamos novos mapas de casos do condado. Às 6h30 da manhã seguinte, mobilizávamos nossa equipe de 45 agentes em campo para conduzir inspeções de porta a porta em um raio de 200 metros dos casos confirmados de Zika. As equipes registravam todas as inspeções e tratamentos em dispositivos portáteis. E conforme o faziam, os supervisores de Clark e Miami-Dade podiam acessar a informações em tempo real, através de um link da internet ao vivo e redirecionar ou remobilizar as equipas conforme necessário. Além disso, a unidade de resposta móvel da Clark estava no local, atuando como laboratório móvel. Até 19 de setembro de 2016, a operação contra o Zika em Wynwood foi considerada bem-sucedida e o CDC revogou sua orientação de viagem para essa área. 3 meses depois, a orientação de viagem para Miami Beach também foi revogada. No total, aproximadamente 213 residentes da Flórida contraíram a doença localmente em 2016. Embora a maioria dos casos de transmissão local se concentrasse na área de Miami, outros condados da Flórida tomaram medidas agressivas para evitar surtos locais.
A Clark trabalhou com vários condados da Flórida para distribuir os Z-Kits, que continham blisters de pequenas pastilhas de larvicida natular para que os proprietários usassem em seus quintais. Ao longo dos anos, surtos de doenças transmitidas por mosquitos, aqui e ao redor do mundo, ajudaram a moldar e definir o modo como abordamos esses desafios de saúde pública. Com o mundo se tornando cada vez mais interconectado, precisamos estar preparados para o surgimento de mais doenças vetoriais. Planejamento e preparação nunca foram tão importantes. Embora não saibamos o que enfrentaremos no futuro, você pode ter certeza de que o setor de controle de mosquitos enfrentará o desafio.